Quer saber como um país com mais de 200 grupos étnicos, cheio de tensões político-sociais e devastado pelo imperialismo europeu, conseguiu criar a terceira maior indústria audiovisual do mundo? Aguenta a vinheta aí, que o Giro pelo Mundo da Malheiros TV vai parar hoje na Nigéria. Roda a vinheta. Como é de praxe por aqui, vamos começar pelo começo. Que nesse caso é o fim. O fim do sistema colonial britânico na Nigéria, no ano de 1960. Com o processo da independência nigeriana, os líderes decidiram incentivar a rede de televisão e a produção de filmes no país. E a intenção era bem clara: fortalecer a identidade nigeriana e deixar de lado a influência cultural de um povo colonizado por tanto tempo. Essa estratégia é incrível e já foi feita em muitos outros lugares. No Brasil, uma estratégia parecida foi feita pelo Getúlio Vargas. Ele incentivou a produção audiovisual brasileira em torno da figura do trabalhador como aquele que é abençoado por Deus. Mas voltando para a nossa viagem de hoje, nada melhor para a Nigéria do que incentivar a criação nacional. Isso serviu para exaltar a cultura, a imagem do governo, os heróis nacionais. Enfim, a cultura foi um caminho para apagar a visão colonizada. Mas antes de voltar para o tema central, vamos só destacar alguns pontos que são importantes. Não dá para negar que a Nigéria lida com problemas internos bem graves, como casos de corrupção, baixa renda para grande parte da população e, é claro, a existência de um grupo terrorista muito perigoso chamado Boko Haram. Porém, contudo, entretanto, todavia, temos alguns dados animadores para o futuro do país. Por exemplo, eles têm a maior reserva de petróleo da África e, em um novo formato de cálculo, chegaram a passar a África do Sul e virar a maior economia de todo o continente. E, além disso, eles têm a maior população da África e a sétima maior do mundo, atrás, exatamente, do Brasil. Mas, Malheiros, por que você está falando isso? Porque a maior renda e o otimismo com o futuro são temas que podem aparecer nessas peças audiovisuais, gerando um sentimento de animação para todas as pessoas. Mas voltemos a Nollywood. Em 1980, o país viveu uma crise econômica que fez com que a demanda por filmes nigerianos aumentasse devido ao home video, as fitas VHS. Para quem não sabe o que é uma fita VHS, é tipo um pendrive grandão, tipo um pendrive assim, grandão do tamanho de um livro, e tinha que rebobinar depois. Rebobinar é tipo ver o filme inteiro de trás para frente, só que mais rápido e sem áudio. Com a crise, o consumo do cinema em casa era uma opção bem mais barata. Porém, tem mais um fator importante para o aumento dessa demanda. Como eu falei lá no início do vídeo, na Nigéria existem mais de 200 grupos étnicos. E a exploração dessa diversidade nas telas foi importantíssimo para o sucesso da indústria. A vontade de se reconhecer na tela, de ver histórias sobre a realidade local e a oferta de boas histórias, fez com que o público nigeriano começasse a consumir o conteúdo nacional sem que os filmes tivessem a mesma qualidade de produção de Hollywood. Cada um dos grupos étnicos achou a sua maneira de ocupar o mercado. As tramas são majoritariamente escritas em inglês, mas são mescladas com as línguas locais, dependendo da produção, como o Yokbo, o Yorubá ou outras línguas, dependendo da etnia do diretor e do enredo do filme. A maioria dos países da África luta até hoje para restabelecer a sua sociedade dos efeitos da exploração colonialista. Não só na questão econômica, mas também na cultura, nas tradições e, é claro, na religiosidade, porque tudo isso foi muito afetado pelo domínio europeu. As produções dessa indústria, que está sendo chamada de Nollywood, são exemplos muito bem sucedidos da autorrepresentação. É claro que os nigerianos continuam assistindo os filmes de Hollywood, mas os filmes nacionais têm o seu mercado muito bem estabelecido. A gente pode traçar um paralelo um pouco com as novelas e com os programas da TV aberta aqui no Brasil. O brasileiro assiste ao Capitão América, mas também se diverte assistindo o Agostinho, da Grande Família. Agora, o mais legal e o grande diferencial da Nigéria é a diversidade do protagonismo nas produções e a grande valorização da cultura local, que fez com que esse mercado crescesse ao ponto de ser encarado como uma grande oportunidade de ascensão econômica. E assim, com a possibilidade de retorno dos investimentos, o mercado se fortaleceu, os profissionais começaram a se formar e a indústria a ganhar fôlego. Hoje, a indústria do cinema é o segundo setor que mais emprega na Nigéria. Legal, né? Mas aí você pergunta, e a pirataria? Eles não têm pirataria não? Como é que eles resolveram isso? Bom, eles não resolveram, né? Eles se adaptaram e criaram um modelo de produção só deles.
um modelo focado na produtividade, onde os filmes são produzidos com custo baixíssimo e distribuídos em tempo recorde. Eles costumam filmar tudo em um mês no máximo, 2 ou 3 semanas em pós-produção e botam para vender somente durante 15 ou 20 dias no máximo também. Porque esse é o tempo das cópias piratas se espalharem. Eu fiz uma pesquisa rápida e o custo de produção em média dos filmes de Hollywood variam entre 25 e 70 mil dólares, com alguns filmes até mais baratos que isso. E para você ter uma ideia, os filmes de Hollywood custam em média 100 milhões de dólares. É claro que esse modelo de produção impôs uma grande dificuldade aos diretores, que tem que se conectar com o público somente através de bons roteiros. Agora, olha que loucura! A pirataria foi o fator que acabou impulsionando os produtores a lançarem constantemente filmes novos, direcionando ainda mais a indústria cinematográfica ao comércio. Uma coisa parecida com o que aconteceu com os videogames e fliperamas aqui no Brasil. Mas esse é assunto para um outro vídeo aqui na Malheiros TV. Valeu!